Antes de falar sobre crise, antes de falar sobre bilhões gastos, antes de falar sobre técnicos demitidos, é preciso lembrar de uma coisa. Durante muito tempo, existe algo que parecia impossível no futebol. Ver o Manchester United fora do topo. Por décadas, enfrentar o Manchester United significava algo maior do que apenas um time. Era enfrentar pressão, era enfrentar história, era enfrentar um grande clube que vinha gigante. Era enfrentar um clube que parecia encontrar maneiras de vencer mesmo quando não deveria. Porque existia uma sensação estranha que naquela época você podia estar vencendo aos 85 minutos do segundo tempo, mas você não podia vacilar com o Manchester United. Você podia estar fazendo tudo certo e ainda assim sentia que o Manchester United iria encontrar um jeito. O Old Trafford ganhou apelidos. Os jogadores falavam sobre a atmosfera, chamava aquilo de The of Dream, mas para muitos adversários aquilo parecia um pesadelo. O Manchester United não era apenas um clube gigante, era uma máquina de vencer. Premier League, Champions League, tudo que envolvia títulos, o Manchester United estava envolvido. Títulos nacionais, jogadores históricos, momentos históricos. E talvez o mais assustador, o clube parecia eterno. Parecia impossível imaginar que um dia aquele império pudesse desaparecer. Mas no fim, desapareceu. E talvez a pergunta mais difícil não seja como o Manchester United caiu. Talvez seja como um clube que ensinou o mundo a vencer esqueceu como fazer isso. A pessoa possível de separar da história do Manchester United, essa pessoa é Alex Ferguson, porque durante décadas Ferguson não construiu apenas um time, construiu uma cultura, construiu uma mentalidade, construiu um time para competir, construiu um império. E quando Ferguson assumiu com o Manchester United, o clube estava longe de ser a potência que conhecemos hoje. Mas ao longo dos anos algo começou a mudar. O United passou a vencer, passou a competir, depois passou a dominar. E então passou a fazer algo que é ainda mais assustador. Continuou vencendo, porque talvez o maior talento de Ferguson nunca tenha sido apenas montar grandes equipes, foi construí-las. Quando uma geração acabava, outra aparecia. Jogadores saíam, novos jogadores surgiam e o Manchester United continuava lá, competindo, vencendo, disputando, sofrendo e sempre forte nas competições. O Old Trafford deixou de ser apenas um estádio, virou um símbolo, virou um lugar onde os adversários chegavam sabendo que qualquer erro poderia ser fatal. Premier League, Copas, finais europeias, o clube crescia, mas o mais importante era que existia algo muito mais claro: identidade. Todo mundo sabia como o Manchester United jogava, todo mundo sabia o que esperar, porque o Ferguson não construiu apenas vitórias, construiu uma cultura vencedora. E essa cultura mudaria completamente o futebol inglês, mas foi por dentro desse império que um garoto português pisaria em Manchester e mudaria tudo. Em 3, o Manchester United contratava um jovem português de apenas 18 anos, um magro, cheio de drible, cheio de confiança e usando uma camisa pesada, a camisa 7. Uma camisa que havia pertencido a lendas no clube. Naquele momento, poucos imaginavam o que estava começando. Cristiano Ronaldo chegou cercado de expectativas, mas também de dúvidas. Pouco talento existia, muito talento, mas transformar talento em grandeza é outra história. E aí que foi que o Ferguson apareceu novamente. Cristiano Ronaldo errava, tentava driblar demais, era criticado, mas continuava jogando, continuava evoluindo, anos após anos, treino após treino. Até que algo começou a acontecer, o garoto virou estrela e depois virou um monstro. Velocidade absurda, dribles, finalização, cabeceio, explosão, físico. Ele virou um monstro dentro de campo. E ainda mais uma mentalidade imbatível. Cristiano Ronaldo estava se transformando em algo diferente. E junto dele o Manchester United crescia ainda mais. Com o Wayne Rooney, o Giggs, Paul Scholes,
Rio Ferdinand, Van Dijk e entre mais. E deles, Tevez. O United não era apenas forte, era assustador. Em 2008, tudo parecia alcançar o auge. O Manchester United conquistava novamente a Europa. Cristiano Ronaldo conquistava sua primeira bola de ouro. E parecia existir uma sensação clara: aquele império poderia durar para sempre, mas existia um problema. Todo império depende de pessoas, e algumas delas estavam começando a partir. Algo que parecia impossível, Alex Ferguson anunciou sua aposentadoria. Depois de décadas comandando o Manchester United, o homem que havia construído o império estava indo embora. E talvez esse tenha sido o momento mais importante da história recente do clube, porque Ferguson não era apenas um treinador. Ele era estrutura, ele era liderança, era identidade. Mas existe outro detalhe que muita gente esquece. Naquele período, outra saída aconteceu. David Gill, o diretor executivo responsável por ajudar a construir o clube fora das quatro linhas, também deixava o Manchester United. E foi aí que o problema começou. Porque substituir jogadores é possível, substituir décadas de liderança não é possível. O clube escolheu David Moyes, escolhido por Ferguson. A ideia parecia simples, continuar o trabalho, mas o que aconteceu foi exatamente ao contrário. Pela primeira vez em muito tempo, o Manchester United parecia perdido. Jogadores pareciam diferentes, resultados começam a desaparecer. E algo estranho começou a acontecer. O clube que costumava transmitir confiança agora transmitia dúvidas. A temporada passou e pela primeira vez em muitos anos o Manchester United parecia humano. Só que aquilo não era apenas uma temporada ruim, era o começo de algo maior. Porque o problema nunca foi apenas substituir Ferguson. O problema era substituir tudo o que o Ferguson representava. E o Manchester United parecia há anos tentando fazer isso. Tinha uma solução óbvia para recuperar o Manchester United. E ela parecia simples e ela se definia em uma palavra: gastar. E foi exatamente isso que aconteceu ano após ano, janela após janela. O clube começou a investir quantidades gigantescas. Chegaram jogadores caros, grandes nomes, promessas, estrelas. E o problema? Os resultados continuavam inconsistentes. Porque o dinheiro resolve muitas coisas, mas não compra identidade. O Manchester United passou a gastar centenas de milhões tentando reconstruir algo que antes parecia natural. Vieram contratações enormes como Paul Pogba, Harry Maguire, Jadon Sancho, Anthony, Casemiro e Haaland, e muitos outros. E alguns funcionaram, outros não, como Casemiro. Mas existia um padrão, os jogadores mudavam, os técnicos mudavam, as ideias mudavam e o clube continuava procurando respostas. Enquanto isso, rivais começaram a ultrapassar o United. Clubes que antes olhavam para o Manchester United como referência, agora servia como exemplo de organização. E talvez essa seja a parte mais estranha, porque o problema nunca pareceu ser falta de dinheiro. Talvez o problema fosse outra coisa. Talvez o Manchester United simplesmente tivesse esquecido quem era, porque depois de bilhões investidos, a pergunta continuava exatamente a mesma: onde foi parar o Manchester United que o mundo mais temia? Apesar de tudo, talvez existia uma pergunta ainda mais importante: o Manchester United ainda pode voltar? A resposta curta: sim, ele pode voltar. Mas provavelmente não da forma como muita gente imagina. Porque talvez o problema nunca tenha sido apenas jogadores, ou técnico, ou dinheiro. Talvez o problema seja reconstruir algo que levou décadas para ser criado. Quando Ferguson construiu o Manchester United dominante, ele não construiu apenas equipes, construiu continuidade, construiu cultura, construiu identidade.
E talvez seja exatamente aí que esteja a resposta. Porque recuperar o Manchester United talvez não signifique gastar mais dinheiro. Talvez signifique parar de recomeçar, parar de começar do começo. Criar estabilidade, dar tempo para projetos, criar novamente uma estrutura forte dentro e fora das quatro linhas. Porque grandes clubes não são construídos apenas com transferências, são construídos com tempo. E talvez existia algo curioso nisso. Mesmo depois de anos difíceis, depois de temporadas ruins, mesmo depois de bilhões gastos, as pessoas ainda esperam a volta do Manchester United. Porque alguns clubes perdem jogos, outros perdem títulos, mas poucos clubes conseguem perder a própria identidade. E talvez seja exatamente isso que o Manchester United tentando encontrar novamente. Então fica a pergunta: o Manchester United morreu ou só esqueceu como vencer? E mais importante, e o que você faria para reconstruir o Manchester United? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até o final. Por favor, se puder, se inscreve no meu canal, deixa um likezão, compartilhe o vídeo. Te agradeço muito e vamos embora até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou, tamo junto. Tchau.